Partimos de Petrolina em busca de um cacto muito comum na Caatinga, a coroa de frade. Mas a espécie que estamos em busca é especial. Ela só existe na região de Juazeiro. Trata-se de uma espécie, além de ser endêmica do São Francisco, tem um único registro em todo um planeta, só nessa região. Por isso que a gente chama de espécie endêmica. É uma espécie que também é considerada ameaçada de extinção. A Discocactus baiensis foi descrita pela primeira vez em 1922, mas só agora pesquisadores estão se dedicando a estudar essa espécie. A pesquisa é desenvolvida pelo Centro de Referência para professores e estudantes da Universidade Federal do Vale do São Francisco. Tentar conhecer e ver a importância que esse trabalho tem para poder a conservação, da biodiversidade. Mas a área onde os cactos raros são encontrados já não apresenta mais condições naturais que garantam a vida das plantas. Esses cactos eles são pequenos, estão no nível do solo, e a retirada da vegetação nativa acaba proporcionando maior pisoteio, passagem de animal, aumento de temperatura, intensidade luminosa, e toda essa modificação microclimática acaba prejudicando o desenvolvimento desses cactos. Além da falta de vegetação nativa, a preservação dessa espécie é difícil porque as plantas ficam assim, enterradas no chão, o que exige muita atenção dos pesquisadores. E o pior, essa, que é a única área onde essa espécie pode ser encontrada, está assim, nesse estágio de degradação. Essas marcas aqui acredita-se que tenham sido pré-A, roedores, que tenham se alimentado, e representa o tamanho da degradação que tem na área, porque esses animais eles são representantes de área degradada por causa da alimentação e reprodução deles, que geralmente se dá em áreas mais abertas. Na escala que mede o risco de extinção de espécies vegetais, esse tipo de coroa de frade corre o perigo de desaparecer. Nessa visita, só foram encontradas 271 plantas. A gente precisa encontrar mecanismos legais para impedir o desaparecimento dessas espécies que teve um processo de milhões e milhões de anos de evolução para que essas espécies pudessem se isolar e ter um nível de especialização que a gente está podendo perceber aqui agora. É a primeira vez em mais de 20 anos trabalhando como botânico em campo, com milhares de viagens que eu já fiz por todo o Nordeste, por todo o Brasil, e é a primeira vez que eu encontro essa espécie na natureza. Apesar da ameaça, algumas plantas ainda apresentam vigor para se reproduzir. Esse botão floral que vocês começam a observar saindo, emergindo do cefálio da planta, que é essa estrutura lanuginosa que parece plumas de algodão, está começando a informar que a floração está por vir. Ou seja, não só a floração está por vir, mas também as chuvas estão chegando. Então é uma planta que o mecanismo de floração da espécie é desencadeado pelo início das chuvas. Então a chuva, na verdade, informa quando a planta deve se reproduzir ou não. Ainda se conhece pouco sobre a Discocactus baiensis. Para saber mais sobre a planta, ainda existe um longo caminho de pesquisa pela frente. O trabalho ele se inicia com esse diagnóstico no campo, que é o que a nossa equipe está fazendo nesse exato momento. A gente está tentando fazer estimativas do tamanho da área populacional do Discocactus, estimar a quantidade de indivíduos que compõem essa população. Depois a gente documenta esse material, vai para uma coleção científica. As sementes são resgatadas também, que a gente chama de resgate de germoplasma, vai para uma câmara fria, para o laboratório de sementes da universidade, da Univasf. E além disso, a gente também faz uma série de outros estudos para caracterizar o ambiente e estimar a distribuição potencial dessa espécie. O estudo é uma tentativa para que outras gerações tenham a chance de conhecer a diversidade da Caatinga. A gente não pode pensar na sobrevivência da espécie humana, na qualidade de vida dos cidadãos que aqui vivem, se a gente não pensa em proteger todas as espécies. O homem não está acima das outras espécies. O homem tem que estar ao lado de todas as outras espécies que compõem o bioma Caatinga. Aquela dali.